Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Amém. Feliz por estarmos aqui, adorando o nome do Eterno Deus. Queridos irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, e o verso de número 18. Quero louvar ao Senhor pela vida dos irmãos que estiveram intercedendo por nós. Estávamos em uma terra fria, gelada. Estávamos lá no Rio Grande do Sul, ou terra fria, misericórdia. Aqui chegou, se eu não me engano, a 13 graus e tinha pessoa que já estava tremendo já. O dia que eu cheguei lá estava 5 graus de dia. Então você imagina como ficou a noite. Isso era 5 graus no dia. À noite abaixou mais um pouquinho. Dá para ver um pouquinho de gelinho lá. Mas é bênção, irmãos. Graças a Deus, Deus operou maravilha. O nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Se não me falha a memória, foram 7 ou 8 almas que aceitaram Jesus. Isso que é o mais importante, que o nome do Senhor foi proclamado e pessoas foram abençoadas através da palavra e salvas para o reino dos céus. Amém? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, do pastor Ricardo, pastor que tem nos apoiado, orado por nós. Deus abençoe. Pastor Raimundo Carrial, nosso irmão, pastor também Simão, um grande amigo. Deus abençoe. Todos os demais irmãos, pastores, que Deus continue abençoando. Claro, irmão, que todas as vezes vamos viajar, nós viajamos pelo nome do Brasil para Cristo, tá bom? Nós levamos o nome do Brasil para Cristo onde nós vamos, e certamente também com a posição do nosso pastor, que é o pastor Josué, tá bom? Então nós não ficamos aí viajando, somos aventureiros, não, nós somos pregadores da palavra, que anuncia o reino aceitável do Senhor, tá? Louvado seja Deus. Então eu quero agradecer aos irmãos que têm orado pelo ministério, que Deus continue abençoando vocês poderosamente, e continue orando por mim, que eu sou necessitado das vossas orações, tá? Lucas capítulo 18, verso 18, está escrito assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparta-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviam isso disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse Pedro: eis que nos deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, os pais, os irmãos, a mulher, os filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Amém? Podeis tomar assento, Deus. Aleluia. Meus irmãos,
Antes de estar começando, eu vou ter alguns livros do Silas Malafaia. Então, eu tenho certeza que os irmãos conhecem o de Silas Malafaia. Quem conhece o pastor Silas Malafaia? Amém? Os livros dele, irmãos, são algo maravilhosos, tá bom? Algo maravilhoso. Eu não vou vir vender aqui sempre, porque o pastor Simão vende também, tá? Então, eu só tenho aqui alguns temas, só tenho 4 temas na minha mão, que é como vencer a batalha da vida, bênção de Deus, perder ou ganhar. Eu sou enviado pelo Espírito Santo, construindo o seu amanhã, amém, querido? Vou fazer uma promoção só para aqui, tá bom? Não é exagero, não, é só para cá mesmo, tá? Você compra 2 e você paga só R$10, tá? 2 livros por R$10 apenas, você estará nos abençoando, tá bom? Louvado seja Deus. Pois bem, querido, vamos entrar dentro da palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer, queridos, que Jesus, aonde ele andava, aonde ele percorria em seu ministério, uma grande multidão, uma grande massa de pessoas estavam com ele acompanhando o seu ministério. Diz a Bíblia Sagrada que aonde Jesus entrava, muitas pessoas queriam conhecer Jesus, queriam tocar em Jesus, queria até mesmo receber de Jesus uma bênção, receber de Jesus um milagre, receber de Jesus um carinho. Mas diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que Jesus ele andava tanto no meio dos fariseus, quanto também no meio dos publicanos. Jesus andava também no meio dos letrados. Jesus andava em todos os tipos de pessoas. Jesus andava no meio. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que certa ocasião Jesus ele está no meio deste povo e começa a acumular ao seu redor muitas crianças. Muitas crianças começam a vir ao encontro do mestre. Muitas crianças começam a se aproximar do mestre. E diz a Bíblia Sagrada que os discípulos, olha, começam a tentar expulsar as crianças, e a Bíblia diz que o Senhor olha assim: não faça isso, porque das crianças é o reino dos céus. Aquele que não se tornar como a criança nunca poderá ver o reino dos céus. Diz a Bíblia aqui que Jesus começa a dar um ensinamento a respeito das características de pessoas que herdarão o reino dos céus. Ou seja, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. É necessário mover ou remover algo em nossas vidas para que nós venhamos obter o nosso maior presente, a nossa melhor herança, que é o reino dos céus. Ou seja, querido, se nós estamos aqui nessa terra, se nós viemos na igreja somente para receber vitória, infelizmente você está perdendo tempo. Por quê? Porque a igreja, a comunhão com os irmãos e a adoração ao Senhor te faz, ou que tem que fazer na tua vida é você saber uma coisa, que você não é propriedade desta terra. Você tem que ser um homem, uma mulher que visa o reino do céu para a tua vida. Ou seja, a tua melhor herança não está aqui na terra, a tua maior herança está no reino do céu. Por isso que Jesus começa a ensinar a respeito do reino dos céus. E diz a Bíblia Sagrada que então Jesus dizendo a ele a respeito disso, chega-se um jovem muito rico. Diz a Bíblia que ele era príncipe. Se ele era príncipe, dá-se a entender que toda a riqueza que ele tinha foi obtida por herança. Ou seja, o pai dele com certeza era alguém que tinha uma posição econômica muito elevada, ou não podemos, ou por que não dizermos que era como um rei? Porque se ele era príncipe, o seu pai com certeza era um rei. Então toda a riqueza que ele tinha obtido da fortuna ou da herança do seu pai, que certamente o deixou. Diz a Bíblia Sagrada que esse jovem se aproxima de Cristo. Eu fico imaginando Jesus anunciando o reino, Jesus pregando sobre o reino, e ele chega até Jesus e lhe faz uma pergunta: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e lhe faz uma pergunta: por que tu me chamando de bom? Bom, só existe um, que é o meu Pai, por nome de Deus. Diz a Bíblia Sagrada. Então aquele jovem continua a falar, e a
é muito fácil, é só você obedecer os mandamentos de acordo com a palavra do Senhor. Aquele jovem, eu fico imaginando ele se enchendo o seu peito, dizendo eu já estou garantido no reino do céu. Sabe por quê? Porque uma criança de 13 anos de idade, um judeu, já tem que estar decorado na sua mente pelo menos 613 leis. Então 10 para ele, esse irmão, era bem pouquinha para ele. Se aos 13 anos dele tem que estar decorado e tem que estar cumprindo em regra 613 leis, essas 10 para ele era fichinha. Então ele olhava assim, não tem problema, já estou garantido no reino do céu. O reino dos céus totalmente é meu. Mas diz a Bíblia que quando Jesus percebeu que ele ficou alegre com isso, o Senhor olhou para ele e falou assim: não é nada disso que você está pensando, ainda falta você mover uma coisa da tua vida. O que ele tinha que mover, irmão? Diz a Bíblia Sagrada que Jesus olhou para ele e disse o seguinte: então faça o seguinte, está te faltando alguma coisa para que você faça. O que? Diga que eu vou fazer, porque eu quero o reino dos céus. Então faça o seguinte: venda tudo que você possui e dá aos pobres tudo. Começa a repartir com os pobres toda a tua herança. Quando Jesus fala isso para aquele homem rico, aquele homem rico que estava todo orgulhoso, começa a se murchar, começa a ficar triste, começa a ficar angustiado. E diz a Bíblia que Jesus, percebendo isso, olha para aquela multidão e lhe traz uma resposta dizendo: olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Agora a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus faz um paralelo, ele entra em até mesmo analisando isso, ele entra em um paralelo entre o homem rico e um animal por nome de camelo. Dá-se a entender que Jesus valorizou mais o camelo do que o próprio homem rico. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus olha e fala assim: por isso que eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Entenda, quando Jesus fala isso, dá-se a entender que Jesus está superabundante